Pelo sim e pelo não, o bispo de Cabo Verde recebe ordem de investigar se havia moradores vivendo judaicamente na Guiné, a fim de encarcerá-los e enviá-los ao Tribunal Inquisitorial de Lisboa. Cristãos novos costumavam ser tolerados em Angola na medida em que se restringissem ao papel de comerciantes. Não obstante, as cartas dos missionários revelam a pressão oblíqua do braço inquisitorial, prático nos assuntos africanos. O jesuíta Pedro Tavares empreendia uma jornada de catequese nos sertões de Angola. No ano de 1631, o padre Pero dá com um ídolo nativo entronizado numa aldeia e intenta destruí-lo. Buscando recuperar a imagem cultuada como o médico e o remédio da comunidade nativa, o Soba disparou a pedir ajuda ao morador seu aliado. Enrascado num bate-boca em meio ao perigoso tumulto que sacudia a aldeia, o padre Pero foi rápido e rasteiro. Temi que houvesse alguma bulha e assim resumi o negócio a poucas palavras. Disse calmamente o homem, por saber que era da nação cristão novo, mas de boa índole, que sua mercê não me falasse mais em tal matéria, porque tudo havia de dizer ao governador e ao senhor bispo, pois esses casos pertenciam ao santo ofício. Essas palavras foram as últimas, porque elas o pobre hebreu ficou quase sem fala. E voltando a si, me disse, Padre meu da alma, já não está mais aqui quem falou, Vossa Reverência queime o ídolo. Com isso nos despedimos com muita amizade e os nativos se foram, uns chorando e outros arrebentando de cólera contra mim. Aparentemente banal, o caso deixa entrever a força intimidativa do clero no Brasil e em Angola, a despeito do fato de que tribunais e fogueiras do Santo Ofício não tenham sido montados nesses territórios, até porque o incidente não é tão banal assim. Seguindo as instruções da ordem, Padre Pero remete seu relato aos colégios da Sociedade de Jesus no Reino. Reunidas juntamente com os textos similares sobre o título de sumária Relação 1635, as narrativas servem à doutrina casuística e à catequese, de lição como se há de haver nesses matos. A propósito, vê-se que a propalada antipatia dos inacianos ao Santo Ofício não chegava ao ponto de fazê-los dispensar o uso do terror inquisitorial. Sobressai um traço histórico do autoritarismo português, sem excluir tão radicalmente os judeus de seu território como fizera a Espanha, sem querer travar guerra aberta contra os dissidentes religiosos como praticou a monarquia francesa. Ao enfrentar os protestantes, a monarquia portuguesa persegue e pilha sua burguesia mercantil judaica e pseudo-judaica. A Inquisição, transformando-se, nas palavras do padre Antônio Vieira, numa fábrica de judeus, buscando culpados para perpetrar roubalheiras e achacar comerciantes. Instala-se a contingência dos direitos civis de uma comunidade socioeconômica investidas de um papel-chave na modernização. As consequências dessa revanche da aristocracia contra os comerciantes, dessa derrota política da burguesia mercantil, marcam indelevelmente a sociedade lusitana e luso-brasileira, por meio da força oblíqua da Inquisição ou do zelo do clero. A Igreja Ibérica desempenha um duplo papel: ajuda a consolidar o domínio ao fixar ao povoamento colonial nas regiões ultramarinas e fortalece o império, na medida em que suscita a vassalagem dos povos do além-mar ao reino. Esse voo sobre a passagem matizada dos descobrimentos revela o sentido da restauração metropolitana no final do 500. Paralelamente ao centralismo político instaurado em detrimento das franquias dos colonos, se assiste ao assentamento do exclusivo colonial, que prejudica os mercadores estrangeiros. Nos primeiros tempos, a aderência das colônias às capitais ibéricas deve-se mais aos nós atados pelos funcionários régios e pelo clero do que à viscosidade das trocas marítimas.
Só depois do impulso da mineração na América Espanhola e do deslanche do tráfico negreiro para o Brasil é que a economia mundo e a mão dos negociantes reinóis pesam pesado sobre as margens africanas e americanas do Atlântico. O controle espanhol repousa pouco sobre o processo de produção e bastante sobre a circulação das mercadorias. Metais preciosos, os produtos das colônias espanholas podiam ser estocados e transportados num sistema de frotas canalizados por 3 portos americanos e por Sevilha, únicos pontos de comunicação autorizados entre a Espanha e o Novo Mundo. Constatando que o trato de escravos não se adaptava a tais restrições, Madrid estabelece os asientos, subempreitando o tráfico negreiro aos genoveses e em seguida aos portugueses. Na terra de Santa Cruz, as coisas tomam outro rumo. A concentração das trocas em alguns portos e longas esperas na compra, armazenagem e transporte de mercadorias, típicos do modelo espanhol, pareciam inadequadas à natureza perecível e fungível dos produtos agrícolas e às flutuações dos preços. Ademais, os produtos secundários portugueses participavam do comércio oceano, complicando o estabelecimento do monopólio das trocas em Lisboa ou no Porto. Ao fim e ao cabo, a introdução de africanos, acoplada ao embargo ao cativeiro indígena, permite que a metrópole portuguesa comande durante certo tempo as operações situadas ao montante e a jusante do processo produtivo americano. Os colonos devem recorrer à metrópole para exportar suas mercadorias, mas também para impor seus fatores de produção, isto é, os africanos, fenômeno que configura os rumos da presença lusitana no espaço sul-atlântico. É certo que as guerras intermetropolitanas da segunda metade do século XVII levam Lisboa a armar frotas de comércio, frotas que perduram até a primeira metade do século XVIII, transportando para a metrópole o açúcar e, sobretudo, o ouro brasileiro. Todavia, trata-se de um sistema menos rigoroso do que o da América Espanhola. De resto, desacreditadas pelos colonos e comerciantes, as frotas do Brasil serão suprimidas em 1765. Realizando a reprodução da produção colonial, o tráfico negreiro se apresenta como um instrumento de alavancagem do Império do Ocidente. Pouco a pouco, essa atividade transcende o quadro econômico para se incorporar ao arsenal político metropolitano. Dessa sorte, a problemática apresentada nas páginas precedentes investe-se aqui de todo o seu significado. O exercício do poder imperial no Atlântico, como também as trocas entre o reino e as colônias, equaciona-se no âmbito do trato negreiro. Resta que, ao permitir a colonização dos colonos, isto é, a sua captura nas malhas metropolitanas, a dinâmica do comércio de escravos modifica de maneira contraditória o sistema colonial. Desde o século XVII, interesses luso-brasileiros, ou melhor dizendo, brasílicos, conforme o substantivo que começou a ser usado na época para caracterizar o colonato da América Portuguesa, cristalizam-se nas áreas escravistas sul-americanas e nos portos africanos de trato. Em contraponto ao intercâmbio direto das conquistas com a metrópole, carreiras bilaterais vinculam diretamente o Brasil à África. Em contraponto ao intercâmbio direto das conquistas com a metrópole, carreiras bilaterais vinculam diretamente o Brasil à África Ocidental. No século XVIII, quando as estatísticas passaram a ser mais acuradas, verifica-se que apenas 15% dos navios entrados no porto de Lisboa vinham da metrópole. Gente, vou ler aqui a nota da página 28. Entre outros autores seiscentistas, Brito Freire fala dos portugueses brasílicos elogiando sua atuação na guerra contra os holandeses. F. de Brito Freire, Nova Lusitânia, página 399. Desse modo,
farei uso do substantivo seiscentista brasílico para designar a sociedade colonial da América Portuguesa nos séculos XVI e XVII e da primeira metade do século XVIII, quando a palavra brasiliense se referia sobretudo aos índios, e brasileiro principalmente aos portadores de pau-brasil. Embora Gregório de Matos tenha escrito O Povo Brasileiro num dos seus versos, Obras Completas de Gregório de Matos, Jorge J. Amado, volume 1, página 224, àquela altura, o colonato dos enclaves na América Portuguesa afirmava interesses distintos dos interesses dos reinóis, mas não tinha ainda a percepção de pertencimento a uma só comunidade. Os brasílicos tornam-se brasileiros no sentido atual da palavra ao longo do século XVIII, logo que a economia do ouro engendra uma divisão interregional do trabalho e um mercado interno da colônia, fazendo assim emergir a ideia de filiação a uma comunidade suprarregional dotada de uma mesma língua e vivendo num mesmo território. Retomando a leitura. Página 29. Todo o resto da navegação para Angola, muitas vezes carregando mercadorias brasileiras, mandioca, cachaça, e não europeias, tecidos asiáticos, saía do Rio de Janeiro, da Baía do Recife, de Salvador, da Baía do Recife. De Salvador, zarpavam também os barcos com tabaco baiano, que dominava o trato da costa da mina. Escusado dizer que uma porcentagem maior ainda desses barcos voltava direto para o litoral brasileiro. A diferença das outras mercadorias africanas, marfim, metrais preciosos, etc., os escravos mercadorias vivas não podiam ser arriscados num transbordo em Lisboa e tinham de chegar logo ao seu porto brasileiro. Resultam dois fluxos de trocas bilaterais que não correspondem à continuidade mercantil do alegado comércio triangular, unindo os portos europeus à África e as colônias antilhanas e norte-americanas, característicos do sistema náutico do Atlântico Norte e posto em prática por outras potências negreiras do Velho Mundo. Desenham-se as implicações do tema que atravessa esse livro. O trato negreiro não se reduz ao comércio de negros. De consequências decisivas na formação histórica brasileira, o tráfico extrapola o registro das operações de compra, transporte e venda de africanos para moldar o conjunto da economia, da demografia da sociedade e da política da América Portuguesa. O escopo do comércio português no terreno político-militar, o Tratado de Alcaçovas, 1479, põe fim à Guerra de Sucessão na Espanha e às escaramuças entre os portugueses e castelhanos nos mares da Guiné. Conforme o trato, as Ilhas Canárias, até então portuguesas, passam ao domínio espanhol. Em contrapartida, o monarca português é considerado o único soberano da Madeira, dos Açores, do Reino de Fez, Marrocos, de Cabo Verde e assim como das terras descobertas e por descobrir da Guiné, isto é, de toda a África Negra. No plano doutrinário, decretos papais editados a partir de 1455 suprimem a excomunhão infligida aos portugueses que adquiriam escravos e ouro dos muçulmanos. Bula papal de 1481 justifica a licença sob o argumento de que o objetivo desse comércio era o de diminuir as forças dos infiéis e não de aumentá-las. Global Trader, entre a Europa e as zonas mercantis agregadas pelas caravelas, foi reconhecido por Madrid e Roma como legítimo senhor dos tratados e conquistas africanas. Portugal recolhe os trunfos territoriais e econômicos que lhe permitem desempenhar um papel decisório no negócio negreiro e, no limite, fincar o pé no Atlântico Sul durante 3 séculos. Explorando o caráter cosmopolita aterritorial do capital comercial acumulado nas praças europeias, Portugal lança precocemente as bases de uma área imperial de mercado. Mas a coroa não dispõe de meios nem de necessária força para conservar esse espaço transcontinental. Vencida pelas potências melhor instrumentadas para o comércio ultramarino, Lisboa perde mercados e territórios, sobretudo no Oriente. Porém,
Caindo a escada acima no sistema colonial europeu, a coroa portuguesa implanta no Atlântico uma economia de produção mais eficazmente explorada do que a economia de circulação de seu império asiático. Na ausência de um excedente regular incorporável, as trocas marítimas da coroa, secundada pelo capital nacional e estrangeiro, estimula a produção de mercadorias para a economia mundo, dando origem a uma forma mais avançada de exploração colonial. Logo se patenteia a superioridade do sistema atlântico, baseado na pilhagem dos povos africanos e na agricultura escravista americana. Tirando proveito do exemplo lusitano, as potências marítimas europeias montam nos séculos XVII e XVIII sistemas similares entre os portos da África e o Caribe. Nessa perspectiva, quais foram as dimensões assumidas pelo tráfico negreiro? Em primeiro lugar, o tráfico de africanos constitui um segmento de rede que liga Portugal ao Médio e Extremo Oriente. Nas relações com a Ásia, Lisboa devia saldar suas trocas com remessas de ouro para o Império Otomano, prata para o Extremo Oriente, cobre para a Índia, metais dos quais Portugal era pouco provido. As primeiras expedições na África têm o intuito de procurar jazidas e feiras nativas onde se permutavam metais preciosos. Com o fito de obter o ouro no rio Níger, os portugueses trocavam com os nativos vizinhos da fortaleza constituída em 1482 em São Jorge da Mina, primeiro edifício europeu levantado ao sul da Saara depois de ser dada a criação do mundo. Como escreve o geógrafo renascentista Duarte Pacheco Pereira, escravos trazidos do litoral oeste do Benin, inaugurando o trato negreiro marítimo naquelas partes africanas. Em segundo lugar, o comércio de escravos se apresenta como fonte de receitas para o Tesouro Régio. Dessa forma, os ganhos fiscais do trato sobrepõem-se aos ganhos econômicos da escravidão. A despeito dos protestos das cortes de Lisboa e dos reclamos dos escravistas reinóis, preocupados com a alta do preço dos negros, o rei Afonso V se recusa a proibir em 1472 a reexportação de escravos previamente introduzidos em Portugal desde 1486. Era fundada a Casa dos Escravos, Departamento Régio integrado à Casa da Mina e os Tratos da Guiné. Apesar da alta registrada no preço dos africanos em Portugal nos anos 1560 e 1570, a coroa não atribui caráter prioritário à demanda metropolitana e estimula as vendas de escravos para a América Espanhola. No grande negócio negreiro, a demanda portuguesa de escravos, fosse ela metropolitana ou colonial, estava longe de reter a exclusividade. Escravos das conquistas africanas continuam a ser exportados para o estrangeiro com a finalidade de avolumar as receitas do tesouro. Estratégia que será consagrada pelos assentos luso-espanhóis entre 1594 e 1640. Depois da restauração de 1640, malgrado os reiterados éditos de Filipe IV proibindo o comércio de seus vassalos com os rebeldes portugueses, D. João IV apressa-se em autorizar a venda de africanos espanhóis na América, desde que se reservasse um terço dos escravos para o mercado brasileiro. Na decisão de abertura comercial, pesava a lição tirada do falhanço do monopólio régio no estado da Índia. De fato, o bloqueio continental imposto aos ingleses e holandeses por Filipe II tivera consequências desastrosas no Pacífico e no Atlântico lusitano. Proibidos de adquirir mercadorias asiáticas nos armazéns de Lisboa, as duas potências protestantes abocanharam as feitorias do estado da Índia, invadindo também as partes da América e da África portuguesa. Dessa sorte, mais valia abrir o trato angolano à Espanha do que enfrentar a sua armada e seus negreiros na Baía de Luanda. Em 1647, o alvará de 1640 foi retirado e eliminada a exigência de reserva de um terço dos escravos para o Brasil. 4 anos depois, o Conselho Ultramarino fixou nova política. Os navios vindos em direitura da América Espanhola deviam ter preferência em Angola, porque traziam moedas de prata para comprar escravos e pagavam altas taxas à coroa. Porém, os que fossem da Espanha não deviam fundear em Luanda, visto que carregavam fazendas em vez de patacas.
fazendo concorrência às mercadorias portuguesas. Além de que, se admitirem uns e outros navios, virão a faltar escravos necessários para os engenhos do Brasil. Certa prioridade é reconhecida à demanda brasileira. No entanto, somente em 1571 aparece o interdito régio contra as exportações de africanos para as colônias não portuguesas, estabelecendo-se aí, sim, no pico da exploração do ouro, a exclusividade da demanda brasileira sobre a oferta africana de escravos. Reflexo da aterritorialidade do capital mercantil, a dissociação inicial entre comércio e política ultramarina ocorre tanto no tráfico negreiro como na produção escravista. Genoveses, florentinos, alemães, holandeses, catalães, castelhanos e portugueses se associavam a empresas açucareiras e traficantes ao longo do século XVI, dentro e fora do espaço imperial lusitano, na ilha de Hispaniola, nome que Colombo deu ao Haiti. Rodavam por volta de 1550. 30 engenhos trocados por mais de 200 oficiais de açúcar lusitanos, vindos das Canárias ou de Portugal. Agricultores, pedreiros, carpinteiros, ferreiros e outros artesãos portugueses exerciam seus ofícios em Hispaniola. No auge da produção açucareira, nos anos 1560 a 70, havia entre 12 mil e 20 mil escravos africanos na ilha, em sua maioria trazidos por portugueses. Por obra e graça dos banqueiros genoveses e dos negreiros, oficiais de açúcares e artesãos portugueses, Hispaniola produzia nessa época mais açúcar e contava com mais africanos do que o próprio Brasil. Mais tarde, a reorientação provocada nas frotas e na geografia comercial da América Espanhola pelo empuxo das minas de prata do continente faz a área açucareira antilhana declinar. Em terceiro lugar, o tráfico surge como vetor produtivo da agricultura das Ilhas Atlânticas, mesmo onde as atividades giravam em torno da cultura de cereais e do trabalho livre. Como na Ilha da Madeira, a escravidão africana acaba impondo. Há um texto-chave para o entendimento da guinada em que a escravidão, aparato legal permitindo aqui e acolá a redução do produtor direto da propriedade privada, se transforma em escravismo, sistema produtivo colonial fundado na escravidão e integrado à economia mundo. Do momento em que as vantagens comparativas do escravismo sobre o trabalho livre se traduzem em política econômica, trata-se do Alvará de 1562, dirigido aos lavradores da Madeira que haviam protestado contra o monopólio do contratador do trato negreiro. Havendo respeito às grandes despesas na negociação dos açúcares que os lavradores da Ilha da Madeira fazem em suas fazendas e engenhos, como trabalhadores e homens que fazem soldada por jornais, e como alguns dos ditos lavradores, por temerem tais despesas e não por poderem suprir, deixam muitas vezes de lavrar e fazer tanta quantidade de açúcar como faziam se tivessem nas ditas fazendas seus próprios escravos, que trabalhassem e ainda continuadamente no maneio e serviço delas. Como é necessário para que as ditas fazendas possam andar sempre aproveitadas, não se danifiquem, nem venham nem diminuição por falta dos ditos trabalhadores, no que os trabalhadores, as pessoas a quem pertencem as fazendas, recebem muita perda em meus direitos. Há também quebra por essa causa, querendo acerca disso prover. Me apraz-lhes dar lugar e licença que possam armar a Ilha da Madeira, um navio por ano para resgatar escravos nos rios da Guiné, conforme a necessidade que cada um dos ditos lavradores tiver de escravos. O documento encerra claro o significado da experiência acumulada pela coroa. Previa-se que as receitas régias e a produtividade dos engenhos aumentariam tão logo os trabalhadores livres da Madeira fossem substituídos por escravos da Guiné, introduzidos pelos fazendeiros e senhores de engenho daquela ilha. Procedendo dessa forma, El-Rei deu lugar e licença para que se difundisse o escravismo, transformando duradouramente a economia atlântica. Ao longo de uma evolução iniciada nos meados do século XIV, o trato lusitano se desenvolve na periferia da economia metropolitana e das trocas africanas. Em seguida, o negócio se apresenta como uma forte receita para a coroa e responde à demanda escravista de outras regiões europeias. Por fim, os africanos são usados para consolidar a produção ultramarina. No último quartel do século XVI, o Brasil
O Brasil desponta como um atraente mercado para os negreiros. Por volta de 1575, haviam ingressado no Brasil somente 10.000 africanos, enquanto a América Espanhola, onde as entradas de africanos eram regulares desde 1525, recebera cerca de 37.500. Por seu lado, as Ilhas Atlânticas Canárias, Cabo Verde, Madeira, São Tomé, conectadas aos negreiros desde o fim do século XV, haviam captado 124.000 escravos. Até 1600, os portugueses comercializam a quase totalidade dos 125.000 africanos deportados para a América. Mas os portos brasileiros só recolhem 40% desse total. No meio tempo, desde 1580, o açúcar brasileiro assume o primeiro lugar no Império Português. Os engenhos da América Portuguesa já fabricam nessa época cerca de 350.000 arrobas, ao passo que os da Madeira e São Tomé, em declínio, produzem respectivamente 40.000 e 20.000 arrobas anuais de açúcar. Iniciada com base no trabalho compulsório indígena, a expansão açucareira brasileira será pouco a pouco tributária do africano e do comércio negreiro. A mutação devida a uma série de circunstâncias que merecem ser examinadas de perto. Instrumentos da política colonial. A ação da coroa se delineia na origem do processo produtivo deslanchando na terra de Santa Cruz. A ação da coroa se delineia na origem do processo produtivo deslanchado na terra de Santa Cruz. Estimulada pelos incentivos fiscais inscritos no Alvará de 1554, a edificação de engenhos é ainda ajudada pelo Alvará de 1559, permitindo que cada senhor de engenho importasse 120 africanos, pagando apenas um terço das taxas. Medidas que atraem para as plantações brasileiras um segmento do fluxo negreiro até então dirigido ao Caribe. Gradualmente, através dos patamares sucessivos, na maioria das vezes regulares e em geral previstos, as exportações de escravos para o Brasil amarram os enclaves africanos de Portugal às trocas oceânicas. Longe de se contradizerem, os acontecimentos que se desenrolam nas terras americanas e americanas do Atlântico se esclarecem por meio de um jogo de efeitos recíprocos. Correção aqui, hein? Longe de se contradizerem, os acontecimentos que se desenrolam nas terras africanas e americanas do Atlântico se esclarecem por meio de um jogo de efeitos recíprocos. Pouco a pouco, a deportação de africanos sincroniza as engrenagens do sistema colonial. Esse amplo movimento de assentamento da estrutura historicamente determinada pelo capitalismo comercial é ativado em vários níveis. 1. A metrópole é investida de um poder iminente na medida em que o controle do tráfico negreiro lhe dá o comando de reprodução do sistema escravista. Durante 3 séculos, uma complementaridade econômica costura a África ao Brasil, afastando a possibilidade de um desenvolvimento divergente e ainda mais concorrencial entre os territórios tropicais portugueses das duas margens do Atlântico Sul. Contudo, a acoplagem da exploração na África Ocidental à exploração empreendida na América do Sul só é claramente avaliada em Lisboa em meados do século XVII, quando os embates da Guerra Holandesa põem a nu a unidade estratégica dos dois territórios coloniais. No meio tempo, se pensou que a África Portuguesa poderia virar um outro Brasil. Primeiro autor mulato da África Portuguesa, o cabo-verdiano André Álvares de Almeida, conclui seu tratado breve, 1594, enfatizando as riquezas da Guiné. Abre aspas. Povoando-se a Guiné viria a ser de maior trato que o Brasil, porque no Brasil não há mais que açúcar e pau-brasil. É algodão. Nesta terra há algodão e o pau que há no Brasil. E marfim, cera, ouro, âmbar, malagueta, e podem-se fazer muitos engenhos de açúcar. Há ferro, muita madeira para os engenhos e escravos para eles. Fecha aspas.
Na mesma época, um sertanista de Serra Leoa compara vantajosamente as produções daquela conquista com as do Brasil, lembrando a coroa que o território africano estava bem mais perto do reino. Colonos de Angola vão mais longe, afazendando-se nas primeiras décadas do século XVII, com terras e escravos. Em consequência, a coroa envia instruções para que o algodão e a cana-de-açúcar fossem ali cultivados, como fez no Brasil. Com esse intuito, concediam-se aos angolistas as mesmas isenções fiscais, privilégios e favores outorgados aos senhores de engenho da América Portuguesa. Mas por rotina burocrática que por reflexão, o tópico passou a ser incluído no regimento dos governadores de Angola. Todavia, em meados dos 600, a Câmara de Luanda faz ver que a empreitada esbarrava em problemas locais, falta de lenha e má qualidade de cana africana, e, sobretudo, entrava na contramão dos circuitos de trocas do Atlântico Sul, dadas as rotas comerciais da região, com pouco transporte direto para Lisboa e muito trato negreiro com a América Portuguesa. O algodão e o açúcar, eventualmente produzidos em Angola, deveriam fazer escala nos portos brasileiros antes de seguir para Portugal. O frete do zigue-zague no oceano levaria os produtos agrícolas angolanos a chegar a Lisboa, com um preço mais elevado que os de seus similares brasileiros e inviabilizaria a empreitada. Tirando as consequências práticas da nova ordem negreira no Atlântico Sul, os regimentos dos governadores da colônia africana cessam de incluir a cláusula que recomendava o plantio de algodão e cana e a construção de engenhos de açúcar. Durante 3 séculos, as fazendas dos moradores da África Central patinam na economia regional, vendendo milho, mandioca e feijão para os nativos e negreiros. Já estão na mesa as cartas jogadas na partida multissecular travada no Atlântico Sul. Angola não fabrica açúcares e os engenhos de São Tomé arrefecem suas fornalhas. A colonização será complementar e não concorrencial. O Brasil produzirá açúcar, o tabaco, o algodão, o café. A África Portuguesa fornecerá os escravos. O projeto de criar em Angola um outro Brasil só ganha corpo no século XIX, quando o Brasil escapa à tutela de Lisboa e o fluxo negreiro para o Atlântico é estancado. 2. A coroa e a administração régia encontram novas fontes de receitas no trato de escravos. Tais rendas provêm dos direitos de saída dos portos africanos, dos direitos de entrada nos portos brasileiros, dos donativos, subsídios, preferências, alcavalas e outras taxas sucessivamente cobradas sobre os cativos. A administração civil não era a única a beneficiar-se, pois existia também a taxa paga e o clero pelo batismo obrigatório de cada deportado nos portos de embarque e as franquias de exportação de escravos concedidas aos jesuítas e à junta das missões. Nota da página 35. Seguindo nesse ponto, o cônego José Matias Delgado chama os colonos lusro-africanos enraizados em Angola de angolistas, para diferenciá-los dos nativos da região, os angolanos, e, sobretudo, para bem marcar a especificidade de seus interesses diante dos interesses dos reinões e dos brasílicos ali estabelecidos mais tarde. Considero também como historiadores angolistas os autores portugueses identificados como tradição luso-angolana. A propósito, Parreira se equivoca na sua definição de angolista. Retomando a leitura. Thomas de Mercado, tratadista dominiciano espanhol, em sua Suma de Tratos e Contratos, 1571, já considerava a legislação tributária portuguesa sobre escravos um labirinto, um pandemônio. Constata 4 séculos mais tarde Maurício Goulart, compartilhando sem saber o desalento de seu ilustre predecessor. Apesar disto, pode-se calcular que por volta de 1630, um africano entrava no Brasil com tributos equivalentes a 20% do seu preço no porto de embarque, na América Espanhola, com taxas correspondentes a 66%. Na segunda metade do século XVII, as taxas de exportação para o Brasil sobem para 28%, levando o ouvidor-geral de Angola a julgar os escravos o item de comércio mais tributado de todo o Império.
O novo imposto recai a partir de 1574 sobre os negros e mulatos vendidos na Bahia e no Rio de Janeiro para as Minas. No ano de 1809, é estabelecida a meia cisa, cobrando 5% sobre a compra e venda de escravos no território brasileiro. Devem ser tomadas em conta outras vantagens que Portugal ofere de seu quase monopólio sobre o negócio negreiro até meados do século XVII. Graças à posição dominante detida no setor, os portugueses penetram nas Índias de Castela, furando o monopólio espanhol sobre a prata, adquirindo ouro e especulando com produtos regionais, tais como o cacau venezuelano exportado para o México. O enfrentamento triangular opondo a administração régia aos moradores e os jesuítas e os dois últimos entre si é provisoriamente contornado. A introdução de africanos facilita a evangelização, aliviando o cativeiro indígena e contribuindo para reduzir a autonomia que os moradores reiteravam de seu controle sobre o trabalho indígena. A primeira trombada violenta entre um donatário e aparelho metropolitano dá-se em Porto Seguro, por causa de litígios ligados à gestão dos indígenas. O donatário Pero do Campos Tourinho obriga com o vigário O donatário Pero do Campo Tourinho briga com o vigário, é acusado de heresia, preso, posto a ferros e enviado ao Tribunal da Inquisição Lisboeta. Feito em 1550, quando o réu já estava encarcerado, havia 4 anos. O interrogatório dá detalhes sobre as acusações. Perguntado se dizia ele na dita capitania que nem um dia de Nossa Senhora, nem dos apóstolos, nem dos santos se haviam de guardar, por isso mandasse trabalhar seus servidores índios nos tais dias, disse que não, mas antes os mandava guardar e festejar. Somente que repreendia às vezes o vigário, por dar de guarda São Guilherme, São Martim e São Jorge e outros santos que não mandava guardar a Santa Madre Igreja, nem os prelados mandavam guardar em suas constituições, porquanto a terra era nova e era necessário trabalhar para se povoar a terra. Tourinho acabou sendo absolvido. Escaldado, decidiu ficar pelo reino e não voltou mais à terra de Santa Cruz. O conflito entre o produtivismo mercantil dos colonos e a evangelização, ou melhor, a exploração caritativa, segundo a expressão de Meillassoux, dos indígenas, exercida pelo clero, será apaziguada pelo tráfico negreiro. 2 dos mais resolutos defensores dos índios, o dominiciano espanhol Lacazas, no século XVI, e o jesuíta luso-brasílico Antônio Vieira, no século XVII, propõem as suas respectivas coroas o recurso ao trato negreiro, a fim de que o escravo africano libertasse os índios da servidão impostas pelos moradores. Nas áreas não penetradas pelo escravismo, onde predominava o trabalho compulsório indígena, os jesuítas estarão às turras com os moradores. À medida que cresce seu poder temporal, fundado no controle de crédito, na propriedade de terra e, sobretudo, na Amazônia, no extrativismo e no controle dos índios, os padres da SJ ganham novos inimigos. O contencioso arrasta-se até os anos de 1750, quando a companhia é expulsa do reino e das conquistas. De certa forma, esse conflito demonstra a inviabilidade política dos enclaves americanos baseados no trabalho compulsório indígena e situados fora do controle metropolitano. 4. Os negociantes combinarão as vantagens próprias de uma posição de oligopsônio na compra do açúcar, com as vantagens inerentes a uma situação de oligopólio na venda de escravos. Os apoiados pelos tratistas e funcionários régios de Angola, Costa da Mina e Guiné, os mercadores da América Portuguesa, facilitam a venda de escravos africanos, por meio de crédito aos fazendeiros, a fim de controlar a comercialização dos produtos agrícolas. A falta do numerário nas conquistas e o adensamento das trocas atlânticas dão forma direta ao crédito no Brasil. As caixas de açúcar se permutam por africanos. Em Luanda e em outros portos de trato, as mercadorias de escambo são entregues aos intermediários com a condição de serem trocadas por escravos. Por certo, os senhores de engenho continuavam a exportar ao Brasil na entre-safra açucareira. Da mesma maneira, não eram só escravos que saíam dos portos de trato. Além dos produtos primários africanos,
ou necessário dar criados a nenhum oficial militar, porque os devem pagar do soldo que lhes dou. Bastante tempo depois, em meados do século XIX, quando a população livre do Rio de Janeiro se impregnava dos costumes difundidos pela Europa burguesa e imperial, Martins Pena põe em cena um jovem grão fino fluminense que leva um presente para sua noiva dentro de um grande cesto. E qual era o presente ali enfiado? Um pajem para a moça, um escravo, de 7 para 8 anos, de tanga azul e carapuça encarnada. 6. No longo prazo, o recurso do crédito à compra antecipada dos africanos favorece os moradores, tendo em vista o investimento reinal e europeu canalizado para o negócio negreiro, durante o monopólio português sobre o assento, considerado as dimensões do mercado africano e o sistema náutico do Atlântico Sul. A oferta de escravos africanos se torna mais regular e flexível que a dos índios. Além disso, intervêm os efeitos seletivos das circunstâncias envolvendo captura, as longas marchas até o litoral e as vendas sucessivas de que o escravo é objeto antes de ser embarcado, transportado pelo oceano e vendido na América. Na cadeia de trocas, os indivíduos frágeis geralmente pareciam ao passo que os sobreviventes sofriam uma intensa dessocialização. Ao inverso dos índios, cuja mortalidade costumava ser elevada por causa de sua vulnerabilidade ao choque microbiano deflagrado pelos descobrimentos, muitos africanos estavam parcialmente imunizados contra as epidemias predominantes no Mediterrâneo e na zona tropical do continente negro. Na virada do 500, Brandão prepara que os índios do Brasil desembarcados em Portugal Na virada do 500, Brandão repara que os índios do Brasil, desembarcados em Portugal, morrem apressados, porque vinham da terra tão sadia. Enquanto os asiáticos ou africanos oriundos da terra doentia lá sobreviviam. A febre amarela, a malária mais letal, Plasmodium falciparum, e a verminose causadora da ancilostomose, o amarelão, doenças originárias da África Ocidental, para as quais os africanos daquelas áreas e seus descendentes desenvolviam reação imunitária, contagiam os enclaves da América Portuguesa, gerando ao longo dos séculos XVI e XVII um novo ambiente epidemiológico hostil aos brancos e aos índios. Desde logo, o tráfico negreiro aumenta a morbidade e a mortalidade dos índios livres e cativos, levando os moradores a ampliar a demanda de africanos. Todas essas razões concorrem para facilitar a exploração e o enquadramento social dos escravos estrangeiros. Segue-se um processo de repovoamento colonial e mercantil, fundamentalmente baseado no implante de colônias europeus e de escravos africanos. Experimentado pelas metrópoles ibéricas nas Canárias e no Caribe, esse modo de dominação e de exploração havia conduzido ao aniquilamento dos nativos dos dois arquipélagos, os gaúchos canarinos e os taínos antilianos. Gaúchos canarinos e os taínos antilianos, e condenava a termo os povos indígenas cingidos na América Portuguesa pela expansão agropastoril. Nota da página 39. O dicionário Caldas Aulete registra dissociável como o significado de intratável. Diferentemente dessa definição, utilizo aqui dissocializar e dissocialização, do mesmo modo que faz Claude Meillassoux, como antônimos de socializar e socialização. Explicou muito. Isto posto, é somente no terceiro quartel do século XVII, na consequência da reconquista de Angola, 1648, da captação dos circuitos negreiros lusitanos até então empreitados pela América Espanhola, nos contratos dos assentos e do declínio da população indígena, que o trabalho escravo africano afigura-se irreversível no Brasil. Dois relatórios de meados do século XVII sobre o reino e as conquistas elaborados pelo Conselho da Fazenda e pelo Ultramarino registram as lições que as instâncias metropolitanas tiravam das mudanças ocorridas no Atlântico Sul após a restauração. Para o Conselho da Fazenda, não havia dúvida quanto ao encadeamento do sistema montado nas três partes do Atlântico. Angola constituía o nervo das fábricas do Brasil, cuja renda representava a substância principal desta coroa. O Conselho Ultramarino examinava por seu turno o potencial das minas de metais preciosos nos territórios portugueses. Àquela altura, a guerra contra Filipe IV vedava o acesso português aos metais do Império Espanhol.
Premida pela escassez do ouro e da prata captados no comércio externo, a monarquia bragantina aumentava a pressão fiscal no reino, esbarrando na oposição interna à moléstia dos tributos que já havia causado a revolta antifilipina. Para evitar novas turbulências na metrópole, era preciso ampliar a exploração colonial, lembrando as dificuldades que cercavam as jazidas de Angola e de Moçambique. O Conselho Ultramarino aponta a situação mais favorável da América Portuguesa. Vizinha do Peru, essa parte do Império Português detinha maiores chances de conter metais preciosos. Pequenas jazidas de prata e ouro estavam sendo exploradas em Paranaguá e no sertão de São Paulo. Como ampliar a mineração na colônia americana? Os conselheiros dão como um fato consumado a grande quantidade de índios que hoje estão destruídos. Para eles, não existia reserva de mão de obra indígena para as minas que se planejava entabular nas latitudes brasileiras próximas às do Potosí. Na circunstância, o Conselho entendia que só o tráfico de escravos de Angola podia conservar o Brasil. Dos 4 conselheiros que assinaram o relatório, 3 tinham vínculos diretos com o negócio negreiro. Um deles granjeara grande destaque na corte e na política ultramarina. Salvador de Sá e Benevides, membro da oligarquia fluminense, restaurador e ex-governador de Angola, mentor das expedições lançadas no Além Mantiqueira atrás da prata, ouro e esmeraldas. Algumas décadas mais tarde, com a descoberta das Minas Gerais, a busca de metais preciosos obtém sucesso. Entretanto, desde meados dos 600, se definia um fator fundamental da evolução no Império da América Portuguesa, a xenofagia da economia brasileira, isto é, a sua propensão a agregar a energia humana reproduzida de fora do seu espaço produtivo. A característica se apresenta a um só tempo como resultado da demanda interna do colonato e da pressão dos negreiros no plano da oferta. Nos séculos XVIII e XIX, com o surgimento de uma divisão interregional do trabalho no Brasil, a fome de estrangeiros decorre também da ação geopolítica do governo central, o qual preferia manter o mercado de trabalho desterritorializado, a fim de que as diferentes capitanias, depois províncias, não entrassem em competição no mercado do trabalho interno. Demanda e oferta. Qual é o primum mobile? Do cortejo das demandas e dos memoriais do colonato emerge o desenho das forças sociais que movimentam o sistema colonial. Se é certo que os colonos se queixam da falta de braços desde o século XVII, também é verdadeiro que eles protestam já na mesma época, coisa bem mais surpreendente contra a falta de terras. Trabalho e escravo não se apresentam aqui como dados independentes, mas como variáveis que são resultantes das forças motrizes do capitalismo comercial. O esquecimento ou a insuficiente avaliação desse traço essencial da colonização deu aso às confusões de que uma parte da historiografia custa se desembaraçar. Intencionais ou não intencionais, os efeitos induzidos pelo tráfico negreiro geram uma acumulação específica do capitalismo comercial, a Pax Lusitana, no Atlântico. Mais do que qualquer outro, o trato negreiro é um comércio administrado, como ficou dito, o controle metropolitano sobre a reprodução da produção americana, ou melhor, a instância política do sistema colonial tem um papel decisivo na organização econômica do Atlântico. Também ficou patente que o trato de africanos atingia um volume importante e, sobretudo, um alto grau de integração ao mercado atlântico, antes mesmo de estar conectado à agricultura comercial da América Portuguesa. Submetido durante 3 séculos à potência europeia, que maneja o maior mercado de africanos, o Brasil converte-se no maior importador de escravos do Novo Mundo, como o demonstra escarpadamente o gráfico a seguir. O elo perdido de nossa história, esse sistema avassalador de mercantilização de homens, impede que se considere o tráfico negreiro como um efeito secundário da escravidão. Obriga a distinguir o escravismo luso-brasileiro de seus congêneres americanos e impõe uma interpretação aterritorial da formação do Brasil. Aqui ele mostra o gráfico e fim.